Algumas pessoas acreditam que você faz a sua própria sorte. Outros dizem que o destino tem a palavra final. Mas e quanto às lendas que previram seu próprio último ato, às vezes anos antes? Estas são as faces famosas que não apenas desafiaram o destino, mas o encararam e praticamente deram seu endereço futuro. Como é saber que o tempo está passando? Qual dessas premonições arrepiantes vai te dar calafrios? Vamos mergulhar em uma contagem regressiva que você nunca vai esquecer. Pronto para uma viagem selvagem? Tupac Shakur. Tupac Shakur não era apenas um ícone do rap. Ele era um profeta de sua própria desgraça. Com letras que cortavam como uma faca e entrevistas que pareciam mais confissões, Tupac deixou claro que nunca esperava envelhecer. Em 1994, quando perguntado onde se via em 15 anos, ele não imaginou uma mansão ou aposentadoria. Ele disse, no melhor dos casos, em um cemitério. Mesmo quando tentou disfarçar como uma piada de pior caso, o peso de suas palavras ficou com todos. Ele deu à Vibe Magazine o que chamou de sua última entrevista, praticamente implorando ao mundo para acertar sua história antes que fosse tarde demais. Depois veio o videoclipe de I Ain't Mad at Cha, onde Tupac encenou sua própria vida após a morte. Semanas depois, ele foi baleado em um tiroteio de carro aos 25 anos. Os fãs ainda debatem se Tupac previu isso ou se apenas viveu tão rápido que não pôde deixar de sentir a linha de chegada. De qualquer forma, sua previsão assustadora cimentou sua lenda, não apenas como um poeta das ruas, mas como um homem que sempre parecia saber que estava ficando sem tempo. Lisa Left Eye Lopes. Lisa Left Eye Lopes tinha um lado selvagem, mas também tinha um sexto sentido que parecia segui-la em todos os lugares. Quando a estrela do TLC voou para Honduras para o que deveria ser uma viagem de cura, ela começou a filmar um documentário que ficava mais perturbador a cada dia. Lisa acreditava que estava sendo perseguida por uma força sombria, especialmente depois que sua van atropelou um menino que compartilhava seu sobrenome. Os calafrios só aumentaram quando ela insistiu que um espírito destinado a levá-la agora estava rastreando cada movimento seu. O documentário capturou seu medo inquietante e os espectadores não conseguem deixar de se contorcer enquanto Lisa fala sobre suas premonições com uma risada nervosa que não engana ninguém. Dias depois, seu próprio carro saiu da estrada em Honduras. O acidente e seus momentos finais foram capturados em filme. Foi pura coincidência, ou Lisa viu sua própria história escrita nas sombras? De qualquer forma, seu trágico fim tornou-se uma das profecias mais estranhas da música, e as imagens que ela deixou ainda causam arrepios. John Lennon. John Lennon nunca teve vergonha de expressar suas opiniões, e isso incluía seu cinismo sobre o próprio futuro. Enquanto o mundo o lembra por hinos de paz e a mania dos Beatles, Lennon insinuou repetidamente que não chegaria à velhice. Amigos, secretárias e jornalistas, todos lembram do sombrio senso de humor de Lennon. Ele soltava casualmente frases como "Não estarei aqui quando tiver 40 anos", e até previu que morreria em um acidente de avião ou seria eliminado por algum maluco. Não era apenas uma piada de astro do rock, parecia mais um aviso. Quando Lennon foi baleado fora de seu apartamento em Nova York, logo após completar 40 anos, atingiu os fãs como um soco no estômago. Ele não era apenas um gênio musical, era um homem que viu as nuvens se formando muito antes de qualquer outra pessoa. Décadas depois, suas palavras assombram todos os documentários e especiais de notícias. Lennon estava apenas tão sintonizado com a escuridão do mundo, ou ele escreveu seu próprio destino sem saber. Michael Jackson. A paranoia de Michael Jackson não era apenas material de tabloides. Era um medo muito real que o mantinha acordado à noite. Enquanto os fãs viam o rei do pop como intocável, Michael via perigo à espreita em cada esquina. Ele disse à sua filha, Paris, amigos e até à ex-esposa, Lisa Marie Presley, que pessoas poderosas queriam que ele desaparecesse. Nos seus últimos meses, Jackson escreveu cartas a confidentes, dizendo que seria morto, e dizia abertamente às pessoas, "Eles vão me matar um dia." Alguns descartaram isso como nervosismo ou estresse, mas a família de Jackson o levou a sério. Quando ele morreu de uma overdose administrada pelo próprio médico, teorias da conspiração explodiram. Foi jogo sujo ou apenas uma estrela que viveu muito perto do limite? Não importa no que você acredita, as palavras e ações de Michael em seus últimos dias são arrepiantes. Ele pode ter feito o moonwalk em todos os holofotes, mas nunca escapou da sensação de que o mundo estava se fechando. XXX Tentacion. A vida de XXX Tentacion sempre foi uma tempestade. Controvérsia, fama repentina e uma constante sensação de estar sendo caçado. Apenas meses antes de ser assassinado, X postou um vídeo no Instagram olhando diretamente para a câmera e falando abertamente sobre morrer jovem. Se eu vou morrer de uma morte trágica ou não conseguir realizar meus sonhos, pelo menos quero saber que as crianças entendem minha mensagem. Não era uma frase descartável. Soava como um jovem lendo sua própria manchete.
Em 18 de junho de 2018, ele foi baleado e morto na Flórida. Ele tinha apenas 20 anos. Os detalhes eram tão próximos do que ele descreveu que os fãs ainda repetem suas palavras, procurando por sinais de que ele sabia que isso estava por vir. Alguns dizem que ele apenas tinha um pressentimento. Outros dizem que o estilo de vida tornou o desfecho quase inevitável. De qualquer forma, a previsão de XXXTentacion fez sua história ser uma das mais arrepiantes e comentadas no hip-hop. Prince não era estranho a cantar sobre os mistérios da vida, mas suas insinuações sobre sua própria morte são parte do folclore musical. Por anos, fãs vasculharam suas letras em busca de mensagens ocultas. Sua faixa assombrosa, Sometimes It Snows in April, tratava de perda, e a música Let's Go Crazy apresentava uma referência a elevadores, um detalhe que se tornou assustador quando Prince foi encontrado em um elevador em Paisley Park. As coincidências se acumularam, mas há mais. A irmã de Prince, Tyka Nelson, disse que ele uma vez ligou para ela e declarou diretamente: "Acho que fiz tudo o que vim fazer." Depois, há os fãs que juram que Prince previu seu fim por anos, especialmente à medida que se tornava mais recluso e focado em deixar um vasto legado musical. Quando o mundo soube de sua morte repentina em 2016, cada letra e cada entrevista enigmática de repente soaram como uma despedida. Será que Prince estava apenas sintonizado com sua própria linha do tempo? Ou era uma despedida de mestre escondida à vista de todos? De qualquer forma, as pistas que ele deixou mantêm sua lenda viva, e os fãs ainda estão ouvindo por mais. Jim Morrison. Jim Morrison era obcecado pela morte. Você pode ouvir isso em cada música dos Doors, uma mistura elétrica de romance e desgraça. Mas Morrison não estava apenas cantando para o vazio. Ele estava falando consigo mesmo. Depois que os ícones Jimi Hendrix e Janis Joplin morreram aos 27 anos, Morrison disse famosamente aos amigos: "Vocês estão bebendo com o número 3. Ele viu o padrão e previu seu destino. Morrison não estava exatamente vivendo de forma segura. Seus hábitos autodestrutivos eram infames, mas o que se destaca é o quão específico ele era. Não era algum dia, era agora." Pouco tempo depois dessas palavras, Morrison foi encontrado morto na banheira de seu apartamento em Paris. A versão oficial foi insuficiência cardíaca, mas os rumores de overdose e jogo sujo nunca pararam de circular. Ele se juntou ao infame Clube dos 27, selando sua própria profecia. Foi um ciclo autorrealizável ou uma verdadeira previsão? A previsão fantasmagórica de Morrison assombra os fãs de rock há décadas, prova de que às vezes as lendas realmente escrevem seu próprio verso final. Debbie Reynolds. A realeza de Hollywood não fica mais icônica do que Debbie Reynolds. Ela era a queridinha da América, amada por musicais como Cantando na Chuva, mas seu maior medo era o desgosto, não as manchetes. Em suas memórias, Unsinkable, Debbie escreveu que nada a assustava mais do que a ideia de sobreviver à sua filha, Carrie Fisher. Ela confessou que não achava que poderia sobreviver a tal perda. Em dezembro de 2016, esse medo se tornou realidade. Carrie Fisher, sua filha e superestrela por direito próprio, faleceu repentinamente. No dia seguinte, enquanto estava na casa de seu filho planejando o funeral de Carrie, Debbie supostamente se virou para ele e disse: "Sinto tanta falta dela. Eu quero estar com a Carrie." Ela sofreu um derrame e morreu horas depois. Alguns chamaram de destino. Outros disseram que foi de coração partido. As palavras de Debbie Reynolds não eram apenas a ansiedade de uma mãe. Elas se revelaram um roteiro que ela nunca quis seguir. Sua história é prova de que, às vezes, as maiores histórias de amor terminam com um ato final assombroso. Whitney Houston. A voz de Whitney Houston podia mover montanhas, mas em seus últimos dias, nem ela conseguiu escapar das nuvens de tempestade que se acumulavam acima. Amigos notaram que algo estava errado. Ela parecia falar sobre o fim, como se pudesse vê-lo esperando na esquina. Poucos dias antes de sua morte repentina, Whitney teria dito aos mais próximos: "Vou ver aqueles que amo." Suas palavras causaram um arrepio, mas eles descartaram como um momento de reflexão espiritual. Em vez disso, foi um aviso. Em 11 de fevereiro de 2012, Whitney foi encontrada morta em uma banheira de hotel, deixando fãs ao redor do mundo atônitos. A causa oficial foi afogamento acidental, mas os rumores sobre seu declínio e suas próprias palavras premonitórias transformaram sua morte em um dos momentos mais arrepiantes de "Eu avisei" na história da música pop. A profecia de Whitney é mais uma razão pela qual sua história é tão impactante. Mesmo quando o mundo inteiro estava elogiando-a, ela via o que ninguém mais queria admitir: Buddy Holly. Buddy Holly pode ter sido o prodígio original do rock and roll, mas seu senso de destino estava longe de ser otimista. Na noite anterior ao seu voo final, tanto ele quanto sua esposa, Maria Helena, tiveram sonhos estranhamente vívidos sobre desastres. Maria sonhou com uma bola de fogo caindo do céu e pessoas correndo em pânico. Buddy sonhou que voava com sua esposa e irmão, mas foi forçado a deixá-la para trás. Esses não eram apenas pesadelos comuns, eles compartilhavam
Abalou ambos profundamente. Holly, que nunca foi do tipo supersticioso, ficou tão perturbado pelos sonhos que desabou ao contar a Maria sobre isso. No dia seguinte, Buddy Holly embarcou em um pequeno avião e deixou Maria para trás pela primeira e única vez em seu casamento. O avião caiu horas depois, matando todos a bordo. Os fãs ainda se perguntam se Buddy teve algum tipo de aviso do universo ou se uma vida de rock and roll simplesmente convida à tragédia. De qualquer forma, o sonho de Holly se tornou realidade, e sua lenda está para sempre ligada à noite em que a música morreu. Juice WRLD. Juice WRLD não tinha medo de falar sobre os perigos da vida, mesmo quando isso significava cantar seu próprio elogio. O single de sucesso do rapper, Legends, não mencionava apenas o infame Clube dos 27. Fez uma previsão sombria. O que é o Clube dos 27? Nós não vamos passar dos 21. Parecia uma piada até que a tragédia a transformou em profecia. Em 8 de dezembro de 2019, poucos dias após seu 21º aniversário, Juice WRLD morreu de uma convulsão no aeroporto Midway de Chicago, ligada a uma overdose. Ainda mais surpreendente, pouco antes de sua morte, ele tuitou uma mensagem incentivando os fãs a fazerem grandes coisas e superarem sua própria lenda. As letras e o momento foram tão precisos que os fãs imediatamente começaram a reproduzir suas músicas, procurando por mais avisos ocultos. Ele estava sendo dramático ou era uma intuição? A honestidade de Juice WRLD sobre seus próprios riscos e mortalidade faz com que sua morte pareça menos uma coincidência e mais como um artista lendo a última página antes de qualquer outra pessoa. David Bowie. David Bowie sempre pareceu estar vivendo um passo à frente de todos, musicalmente, na moda e como se vê até na morte. Anos antes de sua morte, um vidente disse a Bowie que ele morreria aos 69 ou 70 anos. Em vez de ignorar, Bowie realmente acreditou e colocou seus assuntos em ordem. Quando o câncer veio, ele o enfrentou com a mesma energia criativa que o tornou uma lenda. O último álbum de Bowie, Black Star, lançado apenas alguns dias antes de sua morte, está repleto de referências à mortalidade e a deixar este mundo para trás. O videoclipe de Lazarus mostra-o flutuando acima de uma cama de hospital, parecendo quase sereno em relação a tudo isso. Foi a arte imitando a vida ou a vida imitando a profecia? O pianista de Bowie, Mike Garson, jura que Bowie planejou seu legado até o último ato, abraçando seu destino com estilo e graça. Quando Bowie morreu aos 69 anos, fãs em todo o mundo sentiram como se tivessem perdido uma estrela que viu seu fim chegando e deixou para eles um mapa cósmico a seguir. Lenda do country Patsy Cline. A lenda do country Patsy Cline tinha a sensação de que sua história terminaria mais cedo do que a maioria, e ela não era tímida em relação a isso. Depois de sobreviver a 2 graves acidentes de carro, Patsy supostamente disse ao colega cantor Ray Walker que tinha certeza de que a terceira vez seria a que a levaria. Durante um voo para Kansas City, a vontade foi tão forte que ela rabiscou seu testamento em um pedaço de papel. Ela tinha apenas 30 anos, no auge de sua carreira, com um futuro cheio de sucessos nas paradas pela frente. Apenas uma semana depois de fazer essa previsão para Ray Walker, Cline morreu em um acidente de avião a caminho de casa após um show. Seus amigos dizem que ela sempre parecia estar olhando por cima do ombro, como se estivesse esperando o destino alcançá-la. No mundo da música country, as lendas geralmente crescem em retrospectiva, mas a história de Patsy é contada com um suspiro porque ela viu isso chegando e ninguém pôde impedir. Às vezes, as músicas mais tristes se escrevem sozinhas. Mikey Welsh. Mikey Welsh, o ex-baixista do Weezer, não era estranho ao lado mais sombrio da fama. Ele lutou contra demônios internos por anos, mas sua previsão sobre seu próprio fim foi chocantemente específica. Apenas 2 semanas antes de sua morte, Mikey tuitou sobre um sonho em que morria de um ataque cardíaco em um hotel em Chicago, exatamente no fim de semana. "Preciso escrever meu testamento hoje", acrescentou, como se estivesse planejando o pior. O fim de semana seguinte veio e foi, mas 2 semanas depois, sua previsão se tornou realidade. Ele foi encontrado em um hotel em Chicago, morto, do que as autoridades suspeitaram ser uma mistura de medicamentos prescritos. Fãs e amigos ficaram atônitos, revendo aqueles tweets em descrença. Será que ele sentiu algo que os outros não podiam? Foi intuição, ou apenas o peso de suas lutas finalmente o alcançando? De qualquer forma, os últimos dias de Mikey Welsh parecem as linhas finais de uma música que você gostaria que tivesse mais um verso.